Beleza? Beleza, então, proibido conversas paralelas a partir desse momento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou fazer um esquema para vocês resolverem as isométricas, né? Isso vale tanto para vocês apresentarem projeto, quanto para essa parte de instalações prediais, de hidráulica, que trabalha toda com isométrica. Vocês têm o TCC aí pela frente. Então, ponto de partida é definir a área da planta que vai ter a hidráulica, né? Então, você pode trabalhar a isométrica da planta inteira ou pode trabalhar só com um pedaço dela, tá? Eu vou manter as etapas meio que não gravadas, mas eu vou deixar as etapas correndo aqui na tela. Então, vou começar fazendo uma cópia da planta para a gente não mexer a planta original. E vou rotacionar isso daqui, ou 45 ou menos 45, depende do que vocês querem enxergar na isométrica, né? Então, por exemplo, se eu rodar 45, ela vai ficar assim, e aí o fundo da isométrica vai ser essa parede que estão as portas, né? Mas se ao contrário disso, eu der um rotate de menos 45, o fundo da isométrica vai ser essa parede que está a janela, né? Essa parede aqui, onde a gente tem as janelinhas aqui, né? E a parede da cozinha que está oposta à porta, né? Que até parece ser uma posição que faz mais sentido. Tudo bem? Tudo bem? Só rodei 45. Por que eu rodei 45, gente? Porque a isométrica, ela tem esses dois ângulos, né? A gente tem a horizontal, a gente tem um ângulo que é formado aqui e a gente tem o ângulo que é formado aqui. Vocês fizeram a isométrica em DA, vocês estão lembrados? Né? Quais ângulos que a gente usa na isométrica? Quanto? Ó, qual o ângulo que a gente tem aqui? Quanto tinha que ser? 30. Então, o pulo do gato da isométrica é como transformar esse ângulo de 45 num ângulo de 30. Tá? Como é que a gente faz isso? Para transformar 45 em 30, a gente vai ter que dar uma achatada no desenho. Só que essa achatada não é na horizontal, essa achatada é só na vertical. O único jeito no CAD para a gente achatar um desenho é transformando ele num bloco, porque no bloco a gente pode ajustar a escala em X, a gente pode ajustar a escala em Y, né? Então aí a gente cria um bloco, com block ou com W-block, dá um pick point qualquer para ele, seleciona os objetos, eu vou até deixar ele reter os objetos aí, escolher um lugarzinho para salvar na área de trabalho, bloco, em unidades aqui eu vou colocar unitless, sem unidade. Porque depois a gente vai colocar ele na escala, então não precisa se preocupar com isso, né? Quando eu dou um OK, como eu escolhi não fazer nada com os elementos vão ficar aqui. Eu vou deixar ele na tela, até para a gente gravar a história. E vou inserir o insert, né? Vou navegar lá até a área de trabalho onde ele está salvo, vou abrir e vou dar um OK. Ó, tá ali o nosso bloco. Tudo bem? Tudo bem, né? A escala a gente vai ajustar. Como que a gente ajusta a escala do bloco? Vocês lembram? Mó legal? Lembrou dele? Né? Então no Mó legal a gente tem as propriedades de todos os objetos. Eu vou dar uma clicada em cima do bloco para ele mostrar as propriedades do bloco. E aí eu vou colocar 1 em todas as escalas aqui. 1. Então o bloco tem, né, a escala de 1. A gente só colocou ele no tamanho que ele foi criado, tá vendo? Quando a gente coloca a escala de 1. Para achatar, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o valor da escala em Y, que é a escala da altura. E aí entra o número mágico, que vocês têm que gravar esse número na memória. Quem não gravar na memória pode entrar no YouTube e assistir a aula, que é mais fácil. 0.57735, tá? Tem que ser esse número, gente, não pode ser outro, tá? 0.57735. Esse número é a mágica que vai dar uma achatada no bloco
Olha o que vai acontecer com o bloco. Dá uma olhada. Vou dar Enter. Percebeu? Então, na horizontal ele não mudou, mas na vertical ele achatou, né? Que vantagem que tem nessa achatada que a gente deu no bloco. Eu vou colocar uma linha aqui, vou colocar uma outra linha e vou dar um DIN angular para mostrar pra gente o ângulo que a gente tem. Ó. Então, transformamos, né, o ângulo de 45 no ângulo de 30 graus. Se você usar um valor diferente do ponto 57735, dá erro, tá? Repara que como está ajustado só para 4 casas decimais, ele não está mostrando 35, mas como foi o valor que a gente digitou, é o valor que está valendo. Tá? Aqui só na formatação do valor ele está simplesmente arredondando. Etapas até agora. Fizemos uma cópia da planta ou do pedaço da planta, rotacionamos 45, criamos o bloco a partir da planta rotacionada em 45, inserimos o bloco e mudamos a escala dele em Y para 0.57735. Tudo bem até aí? Agora a gente precisa colocar isso aqui numa medida, né? Se a gente vier na planta e der um dist aqui, sei lá, na cozinha, por exemplo, vocês vão ver que a cozinha tem 2 metros, né? Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na isométrica se a cozinha está com 2 metros, porque qual que é a vantagem da isométrica? É a medida ser exatamente a mesma. Está com 2 metros? Não, está com 1.6330, né? Então, como que a gente faz para deixar isso aqui com 2 metros, que é o que a gente quer? Eu vou fazer uma linha, aproveitando esse ângulo aqui, só para ficar mais fácil, mover ela para fora do desenho. Eu preciso de uma linha com 2 metros, então eu vou fazer um círculo, vou dar 2 metros de raio e vou cortar essa linha, e aí a gente tem uma linha que tem exatamente 2 metros. Tudo bem? Tudo bem. Agora nós vamos usar um comando que chama align. O comando align é um comando para alinhar. Só que no final do align ele pergunta se a gente quer mudar a escala do objeto. Tá? Então, ele é bem simples. AL é o atalho dele, align, enter, né? A gente seleciona os objetos que vão ser alinhados, dá um enter para terminar a seleção. E aí ele está pedindo first source point, o primeiro ponto de origem. Eu vou pegar esse pontinho aqui da janela da cozinha para ser o primeiro ponto de origem. Ele muda a perguntinha agora para primeiro ponto de destino. Eu vou clicar aqui no primeiro ponto da minha linha de 2 metros. Muda a pergunta de novo. Segundo ponto de origem. Second source point. Vou pegar aqui o segundo ponto de origem. Mudou a pergunta. Segundo ponto de destino. Vou pegar o segundo ponto da linha de 2 metros. Tudo bem? Ele vai pedir o terceiro ponto. Não precisa. É só dar Enter que ele vai continuar. E aí vem a pergunta. Você quer mudar a escala, né, do objeto baseado nos pontos de alinhamento? Se você responder que sim, olha o que ele vai fazer. Ele vai aumentar o bloco e fazer com que a medida da origem coincida com a medida do destino. E aí ele vai simplesmente encaixar no tamanho que ele tem que ter, né? Então qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora, além da gente ter o bloco, os ângulos de 30 graus estão garantidos, os tamanhos também estão garantidos. Se você der um dist dentro da cozinha, por exemplo, você vai ver que daqui até aqui está com 2,15. Você vai ver que daqui até aqui está com 2 metros. Se você for lá na planta, você vai ver que a cozinha tem 2 metros aqui e que a cozinha tem 2,15 aqui. Tudo bem? Então aí a isométrica, né, ela está ajustada para o tamanho que ela tem que ter em 1 para 1. Aí você tem que desenhar um cano de 1 metro para cima, você faz uma linha de 1 metro. Tem que desenhar um cano, né, que anda meio metro para a direita, você faz uma linha usando 30 graus para a direita. Então, por exemplo, supondo que o cano está subindo aqui, 1 metro, você faz uma linha para cima, digita 1, pronto, subiu 1 metro, né? Arroba 1 ângulo de 30, usar uma coordenada polar para ele fazer uma linha de 1 metro no ângulo de 30, né? Ah, não, ele está virando para dentro, para cá, vou espelhar só para ficar mais rápido, né? Então,
tudo na isométrica vai obedecer essa relação. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, recapitulando, pega a planta, faz uma cópia dela, rotaciona 45, cria o bloco com a planta rotacionada 45, insere o bloco, muda a escala em Y do bloco para 0.57735. Essa escala agora vai mudar porque a gente deu o align, tá vendo? Então, a escala não vai ser mantida porque o align foi dado, mas você já ajustou isso antes, né? E aí você sai desenhando a hidráulica. Quais são as dificuldades com as quais vocês vão se deparar na isométrica que está pronta para desenhar? As dificuldades são basicamente duas: textos e cotas, tá? Então, nesse momento é preciso que você entre no Style, que é o comando que edita texto, e crie dois estilos de texto. Eu vou criar um novo aqui, que eu vou chamar de mais 30. E vou criar um novo de novo, que eu vou chamar de menos 30. No texto mais 30, eu vou mudar esse valorzinho aqui embaixo, ó, do ângulo oblíquo, para 30. Olha o que aconteceu com a fonte. Ela ficou deitadinha exatamente 30 graus, que é o ângulo da isométrica. No menos 30, eu vou mudar o oblique angle para menos 30. Você vai ver que ela também inclinou 30 graus, mas agora para o outro lado, né? Então, mais 30 menos 30 está inclinado para a esquerda, mais 30 está inclinado para a direita. Criamos dois estilos de texto. Agora, a gente vai ter que criar os estilos de cota. Só para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma cota dessa janela aqui, DAL, que é a dimensão alinhada, né? A cota alinhada. Dá uma olhada se o ângulo da cota está coincidindo com o ângulo da isométrica. Está coincidindo? Não. Então, a gente cria a cota e aí a gente vai acessar esse comandinho, Dimension Edit. O atalho é DED. Tá? Então a gente digita o DED, Enter, e vem nessa opção aqui, ó, oblíquo. Seleciona o oblíquo, pega a cota ou as cotas, tantas quantas forem, dá um Enter e na hora de colocar o valor do ângulo, você digita lá, por exemplo, menos 30 e dá um Enter. Olha o que vai acontecer com ela. Acertou agora o ângulo? Acertou. O texto está certo? Não, o texto não está certo. Então, para a coisa dar certinho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar lá no Enter, que é o gerenciador de estilo de cota, de dimensionamento, e a gente vai criar dois estilos de cota. A gente vai criar um estilo chamado mais 30, vou dar um OK e fechar direto, e a gente vai criar um estilo chamado menos 30. Qual é o texto que vai no mais 30? Mais 30. Dá OK. No menos 30, vamos modificar o texto para ele usar o menos 30. Dá um OK e fecha. Então, repara no que a gente tem aqui. Uma cota que está usando qual estilo? Standard. Vamos mudar ela para o mais 30. Olha o que aconteceu com o texto. Está de pé. Vamos mudar ela para o menos 30. Olha o que aconteceu com o texto. Está deitado. Tá vendo? Então vocês escolhem daí se vocês vão colocar, né, a informação da cota e do texto ou em pé ou deitado. Aqui eu vou deixar no menos 30. Né? E aí, sendo o estilo ativo da cota, você simplesmente vai sair fazendo as dimensões alinhadas aí que você tiver que fazer. Né? Então, por exemplo, aqui a gente teria uma dimensão alinhada. Aqui a gente teria uma dimensão alinhada. E aqui a gente teria uma dimensão alinhada. Está coincidindo com os ângulos? Não, né? Como que a gente faz coincidir com o ângulo mesmo? DED. Enter, oblíquo, pega a cota, né?
E aí escolhe o ângulo, se vai ser um ângulo de mais 30 ou de menos 30. Se eu escolher um ângulo de mais 30, ele vai alinhar de um jeito. Se eu escolher um ângulo de menos 30, ele vai alinhar de outro. Tudo bem? Beleza, gente? Tá? A vantagem desse jeitão de trabalhar com isométrica, né? É o que? Tá em 2D. Os ângulos são perfeitamente de 30 graus. As medidas são essas que estão aí. O cano tem 1 metro, ele tem um comprimento de 1 metro. Vai para a direita 2 metros, ele vai para a direita 2 metros. Você não tem que inventar a medida, nem põe em escala. Na hora de plotar, você plota na escala que você quiser. 1 para 50, 1 para 100. A escala vai ficar certa, vai ficar perfeita. E é isso aí. Beleza? Beleza. Recapitulando então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? Cópia da planta. E depois? Opa. Rotaciona 45. E depois? Transforma em bloco. Cria um bloco, né? Vamos colocar. Da planta rotacionada. Lembre-se disso, que é importante. E depois? Insere o bloco. E aí? Usa o mó legal para mudar o scale Y para quanto mesmo? 5, 7, 7, 3, 5. E depois? Texto. Estilo de texto. Mais 30 e menos 30. Lembra de mudar o valor no oblique angle, né? E aí cria o estilo de cota e associa esses textos, tá? E para alinhar a cota, o que a gente faz mesmo? Dead. Valeu, valeu? O que nós esquecemos? Depois do... Ah, ele está prestando atenção. Como é que é a linha mesmo? Align, atalho, AL. Fechou, gente? Fechou. Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Se você gostou, deixa o seu comentário, dá um like no canal, né? E divulga aí para os seus amiguinhos, para todos eles entrarem no canal e assistirem o vídeo, porque aí com o dinheiro que a gente ganhar, nós vamos comprar picolé, beleza?